como vai você? Eu tô aqui fazendo um remendo no vídeo original, porque infelizmente eu perdi a introdução do vídeo anterior. Não consegui recuperar. Oi, amor! A Maria tá aqui, E, enfim, o vídeo vai começar como se não fosse o início, como se fosse uma continuação. Então, se você tiver interesse em ouvir, né, em saber sobre os outros livros que eu tenho aqui em casa e que as meninas gostam bastante, é só deixar seu comentário aqui embaixo, que assim que for possível eu gravo a parte 2, tá bom? Espero que você goste, gravei com muito carinho. O próximo livro é esse aqui da Abigail. Coitado da Abigail, né? Vocês podem ver aí que ele já tá, assim, respirando por aparelhos. O coitado desse livro aqui já foi remendado várias e várias vezes. Olha, todo no durex. Todo trabalhado no durex. Teve um tempo que eu falei, não vamos mais ler esse livro porque a Abigail está no hospital. Porque tava a ponto de eu abrir o livro e ele, assim, se desfazer. Mas eu consegui dar um jeito e ele segue firme aqui. Espero que a Maria consiga aproveitá-lo aí bastante. E é um livro que me surpreendeu. É um livro bem baratinho. Ele vende ali na Amazon. Você pode encontrar ele por volta de uns 18, 20 reais. Foi por aí que eu comprei. Vou deixar o link dos livros aqui embaixo. Se vocês tiverem interesse de saber, né, onde comprar, quanto que está. Todos os livros que eu tenho, com exceção de alguns que eu pretendo falar no próximo vídeo, que é de uma editora específica. Praticamente todos os livros da Helena eu compro na Amazon, porque assim, é imbatível. Às vezes eu vou na biblioteca, ou na biblioteca não, nas livrarias, pelo prazer, né, de estar naquele ambiente, mas eu nunca compro livro algum. Porque quando eu comparo com os preços da Amazon, lá tá sempre mais barato. Mas aqui, ó, aqui atrás já conta um pouquinho, né? A Abigail adora contar. É o seu passatempo favorito. Mas quando ela resolve contar as listras da zebra e as manchas do guepardo, eles simplesmente não ficam parados. Não tem jeito. O que a Abigail irá fazer? E aí esse livro, ele tem, eu vou tentar também deixar aí umas ceninhas, né, de como é ele por dentro, mas foi muito legal para contar, para ensinar a Helena a contar do 1 até o 10. E é de um jeito bem gostosinho, porque a Abigail, ela gosta de contar e ela sempre é impedida, porque a Joaninha tá se mexendo, porque a zebra tá se mexendo. No final, todos esses animais que aparecem durante o livro, eles tentam ajudar a Abigail a contar, mas eles não sabem contar direito. Então, ao invés de ajudar, eles acabam atrapalhando. Só que a Abigail é uma girafa muito paciente. E aí ela ensina os amigos dela a contar. E no fim da história, eles ficam decepcionados porque quando eles aprendem a contar, já tá muito escuro. E aí eles queriam contar as flores e não vai ser mais possível porque não dá mais para enxergar. E a Abigail, além de paciente, é muito otimista. Então ela fala, não desanime, pessoal. Olha, nós podemos contar as estrelas do céu. Então, assim, é uma história bem gostosinha. Fez e faz muito sucesso aqui em casa. E é uma história baratinha, assim, de você adquirir. Eu tenho aqui também o famoso Perigoso. Esse livro, se você nunca ouviu falar, olha, eu acho difícil se você tem filhos ou se você é interessada em leitura, porque ele é um sucesso por completo. E é um livro também, coitado, que tá aqui, ó, pedindo socorro. Eu leio pra Heleninha desde quando ela era bem bebê também. E assim, muito legal. Por quê? Aqui conta a história de uma toupeira que gosta de etiquetar as coisas. Então ela sai etiquetando todo tipo de coisa. Que assim, ele encontra, né, a toupeira, ela encontra uma coisa que ela não sabe dizer o que é. E ela começa a colocar várias etiquetas nessa coisa, que é que eu fico na dúvida se é um jacaré ou se é um crocodilo. E aí ela coloca irregular, saliente, enlameado, enorme, e bota várias etiquetas nessa coisa escamosa que ela encontra e não sabe dizer o que é. Até que no fim das contas, o crocodilo, ou o jacaré, né,
ele gosta muito da toupeira e quer ser amigo dela, só que ele sai comendo, ela etiqueta alguma coisa e o crocodilo vai lá e come a etiqueta. E aí a toupeira fica muito aborrecida e fala um monte de coisa pro crocodilo e ele começa a chorar. Quando ele começa a chorar, a toupeira percebe que com a atitude e com as palavras dela, ela magoou os sentimentos do crocodilo, que só queria ser amigo dela. E aí ela pede perdão pela atitude que ela teve e eles viram amigos. E aí ela cola, né, a etiqueta nele escrito amigo. Então é uma história muito bonitinha. A Helena gostou muito. Eu acredito que a Maria é capaz de gostar também. Coitada, ela só tem 3 meses. Acabou de fazer 3 meses e eu já acho que ela vai gostar dessa história. E aí, esse aqui vocês podem ver, né, que ele tá assim, mais ou menos 0 bala. Com exceção de alguns riscos aqui, né, que coitado não conseguiu escapar. É uma, não diria que é uma continuação desse livro aqui, tá? Mas é do mesmo autor e são os mesmos personagens. E eu comprei, achei que a Helena não fosse gostar tanto por conta da história. Na primeira vez que eu li eu não achei tão legal assim, mas depois eu achei divertido, porque a Helena começou a gostar, eu fui lendo várias vezes. Por fim me cativou. Nessa história, o Bob, que é a toupeira, e a coisa escamosa, que é o crocodilo, eles já são amigos, né? E aí eles estão ali etiquetando todas as coisas até que o crocodilo encontra uma varinha mágica. Minto, ele encontra uma cartola mágica. E dessa cartola começa a sair vários e vários coelhos. E o que no início é muito divertido, no final acaba se tornando ali uma grande confusão. Inclusive, a intenção do Bob era etiquetar todos os coelhos para que ao final eles possam jogar bingo dos coelhos. Ele perde as contas porque realmente são muitos coelhos. E tudo piora quando um dos coelhos encontra a horta do Bob. O Bob, ele é um personagem meio sistemático, sabe? Meio estressado. Eu até me identifico um pouco com ele. E aí ele fica desesperado porque o coelho encontrou a horta dele e vai querer comer as cenouras. E finalmente eles descobrem ali um modo de colocar os coelhos de volta na cartola. E quando tudo parece resolvido, o crocodilo encontra uma outra coisa mágica, que é a varinha, né? E a história termina de uma forma engraçadinha, porque é tipo, meu Deus, eu falei pra não encostar, você encostou e agora... Aí o final da história é um monte de pombos voando. Dá a sensação de que agora eles vão ter que encontrar um modo de fazer com que esses pombos voltem, né, de onde eles vieram. Então é uma história legalzinha também. E da mesma forma que tem nesse livro aqui, aqui também tem muitas etiquetas e tem muitos números. Então é legal para trabalhar os números com as crianças, né? E aprovado também, muito bom. Tenho aqui O Gatinho Levado. Esse livro, eu achei que ele era a continuação do livro chamado Oi, Au, Au. Eu não encontrei ele aqui agora, eu não sei aonde a Helena colocou. Eu comprei primeiro esse livro Oi, Au, Au e fez muito sucesso com ela gostou pra caramba. E eu comprei esse daqui depois de um tempo. Ah, tá aqui, ó. O livro Oi, Au, Au é esse daqui. Eu vou tentar também deixar aí uma ceninha, né, pra vocês verem como ele é. E conta a história da Lily, no livro Oi, Au, Au, conta a história da Lily, que ela acorda de manhã, abre a janela e se depara com algo que ela acha que é um cachorro bem grandão, né, que ela chama de Au, Au, Au. Mas na verdade é um urso que escapou do zoológico. E aí tem toda a história dela com esse Au, Au. Ela trata o bichinho como se fosse um cachorro. E no final, ela pede a mãe para poder ficar com o Au Au. A mãe fala que não tem como, que ele tem a família dele, né, que deve estar procurando por ele. Então ela faz um cartaz e mesmo sem querer, mesmo gostando muito do Au Au, mesmo querendo ficar com ele, ela vai lá e cola o cartaz. Mas ela torcendo para que ninguém encontre. Só que alguém encontra, né, o zoológico ele encontra o cartaz, vai até a casa da Lily e leva o Au Au embora. Então de noite ela tá ali muito chateada e triste, mesmo sabendo que ele tá bem, porque tá de volta com a família dele. Ela tá triste porque tá com saudade. E a história termina com, no dia seguinte, ela acorda e se depara com uma outra coisa muito maravilhosa e fantástica. E aí quando ela olha pela janela, ela se depara com
um miau, que na verdade não é um miau, é um tigre. E é assim que a história termina. Então, quando eu vi esse livro aqui, do Gatinho Levado, eu achei que seria a continuação da história anterior. Mas não é bem assim, tá? Ela queria um cachorro, nessa história aqui, ela queria muito um cachorro. Só que a mãe dela fala que um cachorro faz muita bagunça e que ela não daria um cachorro pra ela, daria um gatinho. Aí ela realmente ganha um gatinho. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Ela ganha um gatinho. E no início ela acha o gatinho muito sem graça, né? Porque ele não faz coisas legais como um cachorro faz. Mas ela vai gostando dele. Só que o problema é que aqui, ó, aqui atrás você consegue ver, eu acho. É que o tigre tá solta por aí, tá no quintal dela. Então o tigre, ele começa a aprontar várias coisas na casa da Lily. E a Lily nunca tá por perto quando o tigre tá fazendo essas coisas. Então quando ela retorna pro ambiente, ela sempre acha que é o gatinho, que era muito levado, que fez todas aquelas coisas. E aí no final, ela já tá assim, saturada, de saco cheio do gatinho, falando que ele era muito mal criado, que ele tava fazendo muita bagunça e tal. E aí ela ouve um latido, que ela tem medo do cachorro da vizinha. E nessa hora que ela olha pro cachorro da vizinha, o tigre aparece por trás dela e assusta o cachorrinho. Só que ela acha que quem salvou ela do cachorro foi o gatinho. Então, ela termina agradecendo o gatinho por ter salvado ela, quando na verdade foi o tigre também. E a história dá a entender que o tigre foi parar lá na casa do cachorro, onde ele morava lá com uma senhora de idade. E a senhora, por ser cega, ela acha que o tigre é o gatinho perdido dela. Enfim, é uma história legal também, bem rica. Tem várias coisas legais, dá pra trabalhar bastante coisa com as crianças aqui nesse livro. Tanto esse do Gatinho Levado, tanto do Oi Au Au. E nesses dois livros eu sempre li pra Helena explicando, olha, a Lily tá achando que o urso é um cachorro, mas olha só, é um urso, vamos avisar pra ela que é um urso. Mesma coisa aqui, né? É legalzinho, gostei bastante. Eu separei aqui, todos esses livros aqui, desse bolo, eles são livros da autora Suzanne Straber. Vou deixar o nome dela aí na tela. E os livros dela fazem sucesso com a Helena aqui em casa desde quando ela era bem pequena. O primeiro livro que eu comprei foi esse daqui, Muito Cansada e Bem Acordado. E quando eu folhei ele pela primeira vez, eu achei ele um livro meio bobo. Mas a Helena amou, e se deixar, eu leio pra ela até hoje. O livro, ele foi tão usado, coitado, que ele tá todo remendado, né? Porque quando ela tinha ali um aninho e pouquinho, tava nessa época de descobrir as coisas, então muitos livros ela acabou rasgando, puxando, mas aí a gente vai remendando, né, e mantendo ele aí vivo da melhor maneira possível. E aqui conta a história de vários animaizinhos que estão dormindo e eles estão muito cansados. E um a um vai acordando por algum motivo. Uma repetição, né? Os livros dela trabalham muito essa questão da repetição. E é muito bom para as crianças, né? Trabalha a memorização, então quando ela fala do primeiro animalzinho que acorda e sai, ela vai falando de todos os outros que ficaram dormindo. E aí em todos os livros dela, os animais eles mudam, mas sempre tem esse personagem aqui, eu não sei se tá pegando na câmera, mas esse personagem que é a criança. Então, esse livro fez muito sucesso, faz sucesso até hoje aqui em casa, recomendo muito. Da mesma autora, eu tenho aqui O Bem Lá no Alto, que também são livros que não tem muita escrita, tá vendo? Tem as imagens e a parte escrita é bem pequenininha, que também trabalha a repetição. Conta a história de um bolo que tá bem lá no alto e o urso quer pegar e ele não consegue, e vai chegando animal por animal, que vai um subindo em cima do outro para tentar pegar o bolo. Até que quando o último tenta pegar o bolo, a criança aparece, quase que o livro cai. A criança aparece e pega o bolo, e fecha a janela e todos caem. Só que no final a criança abre a porta
E aí tem bolo para todo mundo. Então aqui eu trabalhei muito com a Helena a questão do que é alto, do que é baixo, os animais, né, enfim. Então, bem legal também. Por mais que pareça simples, né, na primeira vista, foi a sensação que eu tive, foi meu primeiro contato, assim, com livros mais para criança e me surpreendeu. A Helena aprovou muitíssimo. Mas o bolo está bem lá no alto, Pituca, olha. E o urso está bem lá embaixo. Só que alguém chega, Pituca. Quem é que chega? Chega o porquinho. Chega o porquinho. E vupt! Pula na cabeça do urso, Pituca. Olha isso. Pulou na cabeça do urso. O livro dela é da Suzane. Eu acho que eu falei Suzana no início, né? Mas é Suzane Streber, não sei. É esse aqui, Baleia na Banheira, e conta a história de uma baleia que tá na banheira relaxando e chega a tartaruga, e a tartaruga, ela quer tomar um banho também. E aí ela pede pra baleia se ela pode entrar na banheira e a baleia fala, tudo bem. E aí tem o barulhinho da tartaruga aqui entrando na banheira, né? Splish, splash. Os livros dela também trabalham muito isso, né? Dos sonhos. E aí vai chegando animal por animal, até que a banheira fica muito apertada. No final, quem aparece é a criança. E aí a baleia expulsa todo mundo da banheira. Só que, como ela expulsa todo mundo da banheira, a água da banheira alaga o banheiro e aí no final todo mundo se diverte. É um livro também que a Helena gostou bastante e até hoje ela pede para que eu leia. Outro livro da Suzane é esse daqui. É Hora da Sopa. A Hora da Sopa não, A Sopa Está Pronta, é o nome do livro. A Sopa Está Pronta. E é a mesma pegada. Aqui a criança está fazendo a sopa e cada animal sugere que algo tenha que ser colocado para essa sopa ficar bem gostosa. E aí vai aparecendo animal por animal. No final a sopa fica muito ruim, mas o porco acha uma delícia e o final da história é todos se deliciando com uma bela de uma sobremesa. Todas as vezes que eu leio essa história pra Helena, ela termina me pedindo para fazer alguma sobremesa para ela comer. Também é um livro muito bonitinho. O personagem dos animais, como eu falei, varia, né, a cada livro, mas a criança está sempre presente. Por fim, nós temos aqui A Raposa Vai de Carro. Esse livro eu comprei porque eu já tinha ali todo esse histórico de livros da Suzane, que a Helena gostou muito. Mas o que me fez comprar esse livro aqui é que ele trabalha muito a pronúncia do R, que é o que eu tenho buscado trabalhar na Helena, né, nesses últimos tempos. Ela não fala colação, ela fala coração. Então aqui tem palavras como pedregulhos, trela. Então é muito gostoso para trabalhar com as crianças a pronúncia do R. E aqui é a história de uma raposa que está andando de carro. E aí um animalzinho vem, segura no rabo dela e vai com ela, e ela não dá trela. E aí vai indo até que chega na fase da criança. Quando a criança tenta subir na raposa, aí fica pesado demais, ela percebe que tem muitos animais ali se segurando nela. E aí no final a criança, ela sobe num skate e segura na raposa e vai embora. É legal, é gostosinho. É um livro simples, assim, as histórias não são histórias muito complexas. A escrita é bem pequenininha comparada ao tamanho da imagem, mas fez sucesso aqui em casa também e ajudou bastante na pronúncia do R. O Livro das Virtudes. Ele é um livro muito gostoso. Aqui dentro tem várias histórias, poesias, poemas. O autor desse livro é William Bennett, compilado de histórias de diversos autores. Então não foi ele que escreveu todos essas histórias, essas poesias e esses poemas. Esse livro aqui é uma ilustração mais bonita do que a outra. E cada história tem um viés de realmente ensinar alguma virtude para a criança. Tem um viés moral, né? Um fundo moral ali
que ao final de cada história a gente consegue trabalhar com a criança o que é perseverança, o que é a fé, o que é a coragem. Aqui dentro tem muitas histórias que têm um viés católico, da doutrina católica. E eu não sou católica e eu não acho que esse livro, por algumas histórias conterem ali referência a santos, a falar, rezar e não orar, como nós cristãos evangélicos costumamos nos referir, a prática, né, de falar com Deus. Eu não acredito que você não deva comprar esse livro, adquirir esse livro por essa razão. Muito pelo contrário. É um livro muito rico, muito bom. Esse livro, ele ainda desperta interesse na Helena, que já ouve as histórias desde quando ela era bebê. Quem me ajuda a levar o trigo ao moinho? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Quando mais tarde voltou com a farinha, perguntou: quem me ajuda a assar essa farinha? Saúde! Se eu fosse pontuar o quão bom ele seria 10 de 10. Realmente esse livro é muito bom. Então, se você assistiu até aqui, me faça saber que você viu esse vídeo. Eu tô aqui agora falando sozinha para uma câmera, então é muito bom saber que você que tá aí do outro lado tá me assistindo. Aqui embaixo, se você tem interesse em ouvir a parte 2, que eu gravo, assim que possível eu gravo e trago aqui pra vocês. Se você ficou até aqui, muito obrigada pelo seu tempo e a gente se vê no próximo vídeo.